pessoal, está no ar mais um Conexão Jogando com Elas. A semana foi agitada para o futebol feminino, não é mesmo, Val? Isso mesmo. Teve a presença da técnica da seleção em partidas do Brasileirão Feminino A1 e confirmação de jogo feminino no Mineirão. Quer saber mais? Fica com a gente. Eu sou Valéria Sense e aqui comigo, é claro, Isabel Piccoli. Olá, Isa. Olá, Val, tudo bem? Tudo certo? Então, vamos começar pelo começo, Val. Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tivemos os jogos de ida das quartas de final, 4 partidas. Vamos ver como é que foram esses jogos. O Corinthians venceu o São José por 4-1, fora de casa, inclusive, né? 2 gols da Vitória, um da Gabi Zanotti e um da Milene. As alvinegras saíram com a vantagem e a partida de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 21, às 19h30, no Parque São Jorge, em São Paulo. O Corinthians pode perder por até 2 gols de diferença, que estará classificado. Qual foi o outro jogo, Val? O outro jogo, Isa, foi entre Ferroviária e Santos. E as Sereias ganharam por 2-1 da Ferroviária, mesmo jogando fora de casa. E as Sereias da Vila têm seu jogo de volta no dia 13 de setembro, às 19h30, no estádio Eurico Mursa, em Santos. As Sereias da Vila jogam pelo empate para se classificarem para a próxima fase. E a outra partida, Val, foi entre Internacional e Flamengo. Um empate por 1-1 em Porto Alegre, no Sesc Campestre. Gol da Sorriso pelo lado do Internacional e gol da Ju pelo lado do Flamengo. Mas o grande lance dessa partida foi a ilustre presença da mais nova treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhäck, a sueca que inclusive deu entrevista para a imprensa local. A decisão ficará para o próximo sábado, dia 24 de agosto, às 14 horas, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. E um outro jogo foi entre Audax e Kinderman. E Isabel, os visitantes estão levando vantagem. O Kinderman venceu o Audax por 1-0. O time de Santa Catarina conseguiu o resultado apertado, mas saiu na frente em busca da vaga na semifinal. O jogo de volta acontece no próximo domingo, dia 25, às 15 horas, no Estádio Municipal Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador. Então a gente só vai saber quais são os classificados para a próxima fase semana que vem, mas ainda vai ficar um jogo pendente, né? Que a gente viu, o jogo do Santos ocorre só em setembro. Então, só mês que vem pra gente saber quem passa, quem não passa, bem certinho quais são os confrontos do Brasileirão Feminino Série A1. E agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A2, que nós tivemos o primeiro jogo da final neste domingo, nos gramados, no campo do Pacaembu. Ah, belíssimo Pacaembu. Saudades Pacaembu, inclusive. No primeiro ano de projeto, São Paulo e o Cruzeiro chegaram até a final, perdendo apenas uma vez em 11 jogos disputados. Por coincidência, Val, a derrota veio justamente para o mesmo time, o Taubaté de São Paulo. O São Paulo ainda teve a melhor defesa da competição, levando apenas 3 gols. Caramba, São Paulo mandou bem demais. Mas no jogo de ida, quem se deu bem com uma goleada foi o São Paulo, inclusive, né? Que meteu 4-0 na Raposa, tadinha. Tadinha da Raposa. Então, São Paulo, jogando em casa, venceu por 4-0 o time do Cruzeiro. Gols da Bruna, da Vitória, da Valéria, inclusive, né? Minha xará. E da craque Cris, né? A partida também teve a presença da treinadora da seleção, a Pia, nas arquibancadas do Pacaembu. E, Val, uma coisa muito importante, fala aí qual é. A grande final do Brasileirão Feminino A2 acontece no próximo domingo, presta atenção, às 14 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. Sim, no Mineirão. Tem uma história. E tu não pode perder, viu? Exatamente. O Cruzeiro, na última semana, emitiu uma nota com as seguintes frases. Abre aspas, como forma de premiar as cabulosas, as jogadoras do Cruzeiro, pela belíssima campanha realizada no Campeonato Brasileiro A2 e atendendo a um pedido na Nação Azul, a diretoria do Cruzeiro confirmou o Mineirão como palco da finalíssima da competição. Fecha aspas. Palmas pro Cruzeiro. Cruzeiro mandou bem demais. Benzaço, Val. Bem demais. Aqui, ó, parabéns, Cruzeiro. E vamos lá, Isa. Chegou a hora de falar sobre o quê? Sobre as gurias da base. Hora do Campeonato Feminino Sub-18. Isso aí. A segunda fase da competição chegou ao fim e os 4 clubes que garantiram vaga para as semifinais foram São Paulo, Iranduba, Internacional e o Santos. Exatamente, Val. Pelo grupo G, com sede em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, na terça foi dia de fazer 6 gols. O Santos goleou o Vitória por 6-2 e o Inter goleou o Flamengo por 6-1.
E na quinta-feira, o Inter entrou em campo e venceu por 3-0 o Vitória e o Santos meteu 4 no Flamengo. O Santos se classificou como o primeiro colocado, mantendo 100% do aproveitamento, com 3 vitórias, 12 gols e apenas 3 gols sofridos. O Inter se classificou em segundo colocado porque perdeu a primeira partida para o Santos, mas venceu as outras 2, somando 10 gols a favor e 3 contra. Tem muito gol nessa base, é muito orgulho. Enquanto pelo Grupo H, com sede em Bálsamo, em São Paulo, na terça-feira o Vasco venceu o Fluminense por 2-1 e o Iranduba empatou com o São Paulo em 1-1. Já na quinta-feira, o Iranduba venceu o Flamengo por 2-1 e o São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Vasco. O Iranduba e o São Paulo fizeram campanhas iguais, com 2 vitórias e 1 empate, 6 gols marcados e 2 sofridos. Quanta coincidência, né, coincidência. Se tivesse combinado, não tinha dado desse jeito. Tanta coincidência, caramba. O sorteio dos confrontos da semifinal já estão decididos, Val. O São Paulo pega o Santos, teremos clássico Sansão, enquanto o Inter pega o Iranduba. Mas a CBF ainda não definiu, não divulgou as datas da próxima fase. O que se sabe é que o Santos e o Iranduba, os melhores colocados em seus grupos, decidem a vaga na final em casa. Não há vantagem de empate para os melhores classificados, assim como o gol fora de casa não vale como critério de desempate. Então é mata-mata. É isso aí, é emoção, entendeu? É na veia isso. E vamos lá, Isa, agora a gente vai falar de quê? Dos estaduais, vamos finalizar o Conexão com os charmosos estaduais. Campeonato Paulista. Exatamente, a gente começa com o Paulista. No sábado, dia 17 de agosto, o Palmeiras visitou o São José. E que coisa feia. Meteu gol na casa do adversário. O Palmeiras ganhou de 2-1 do São José. Já no domingo, dia 18 de agosto, a Ponte Preta enfrentou o Juventus e também se deu mal. O Juventus aplicou 2-1 em cima da Macaca. Já a Ferroviária enfrentou o Corinthians e, caramba, também perdeu. Todos os visitantes, Isabel, todos os visitantes saíram na vitória, com vantagem. O Corinthians ganhou de 4-0 da Ferroviária. O Corinthians nessa última semana... Só gol. Gol. Independente. Gol pra tudo quanto é lado. Né, time profissional, base, tá todo mundo fazendo gol, é impressionante. E essa rodada ainda não encerrou, ela encerra na quarta-feira, dia 21 de agosto, na partida entre Santos e São Paulo, Sansão também, às 15 horas no Pacaembu, em São Paulo. A 14ª rodada do Campeonato Paulista inicia no próximo fim de semana. No sábado, dia 24, o Corinthians recebe o Ferroviária, em São Paulo. E no domingo, dia 25, o Palmeiras recebe o São José e o Juventus recebe a Ponte Preta. Mas a rodada termina só na quarta, né, Val? Exatamente, Isabel. Na quarta-feira, dia 28, tem clássico. São Paulo enfrenta o Santos, então não pode perder às 16 horas da tarde. No Pacaembu, né? Exatamente. Então, ó, clássico no Pacaembu. Não tem. Não dá pra perder. E agora vamos falar, para encerrar o nosso Conexão, sobre seleção brasileira, né, Val? Tem convocação. A técnica sueca Pia, ela vai anunciar nessa terça a lista de 23 jogadoras convocadas para os próximos amistosos da seleção brasileira feminina nos dias 29 de agosto e 1º de setembro no torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções. Quem será que ela vai chamar? Ela assistiu o jogo do Inter, jogo de São Paulo. Exatamente. Eu tô ansiosa pra saber essa lista, né? Tô só esperando a divulgação. E, Isabel, tem uma notícia ruim pra ti. Fala, Val. Acabou. Acabou? Acabou, Isabel. Mas próxima terça a gente tá aqui de novo falando sobre tudo que tá acontecendo no futebol feminino. Mas tem um detalhe, né, Val? E durante a semana você pode acompanhar todas as novidades pelo site jogandocomelas.com.br e também pelas nossas redes sociais, o Twitter, Facebook e Instagram. Você não pode perder, não pode ficar de fora, né, Isabel? E lembrando que no Spotify e no YouTube tem os nossos podcasts na terça-feira e na quinta-feira. Então a gente espera todo mundo acompanhando a gente e para quem quiser também escutar o da semana passada, vai lá, tá tudo lá. E fica ligado. Então, até terça-feira que vem. Até terça que vem. Um abraço.